Coloca para mim o tema aí. Cuidado com os aproveitadores. Eu estava meditando hoje e o Senhor falou muito ao meu coração. Tem dois tipos de pessoas que caminham com a gente. Tem aqueles que caminham com a gente por aquilo que nós somos, e tem aqueles que caminham com a gente por aquilo que nós podemos oferecer. E nós vamos compartilhar hoje uma história de um homem chamado Ziba. E nós vamos perceber que esse homem, ele na verdade ele andava com Davi não por aquilo que Davi era, mas por aquilo que Davi podia oferecer para ele. E é muito triste porque o espírito de Ziba ainda continua nos dias de hoje. Pessoas que se aproveitam das oportunidades para poder usufruir daquilo que elas tanto desejam. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus possa ministrar o teu coração, assim como ministrou no meu, e que você possa ficar atento com aqueles que têm o espírito de Ziba. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 16. Vamos colocar do versículo 1 até o 4. Aleluia, glórias ao Senhor. Diz assim o texto: Davi passou para o outro lado do Monte das Oliveiras, e ali se encontrou de repente com Ziba, o empregado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 cachos de passas, 100 cachos de frutas frescas e um odre cheio de vinho. Então o rei Davi lhe perguntou: o que você vai fazer com tudo isso? Ziba respondeu: os jumentos são para a família do rei montar, o pão e as frutas para os homens comerem, e o vinho é para eles beberem quando ficarem cansados no deserto. Onde está Mefibosete, o neto do seu patrão Saul? Perguntou o rei. Ziba respondeu: ele ficou em Jerusalém, porque está convencido de que agora os israelitas vão devolver a ele o reino do seu avô Saul. O rei disse a Ziba: tudo que era de Mefibosete é seu. Ziba respondeu: eu me curvo diante do meu rei e senhor, e que eu sempre possa agradá-lo. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Pai, graças te damos nesta noite, exaltado seja o teu nome. Clamamos para que haja justiça, a tua justiça venha sobre nós, e que possamos viver coisas tão incríveis, Deus, contigo. A minha oração é que o Senhor me tome neste dia, que de mim nada venha servir nesta noite, mas que o Senhor use os meus lábios para falar ao coração da tua igreja e transmitir o verdadeiro recado que tu tens para o teu povo. Nós te amamos com todo o nosso coração e acreditamos que tu estás nesta noite presente. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Cada vez mais eu me impressiono com Deus. Recebi uma mensagem agora que um irmão pediu para não se identificar. Ele acabou de doar uma van para a igreja. Talvez muitas coisas que eu te fale desse altar, pode ser que algumas delas vocês acreditem, pode ser que outras vocês até nem acreditem, mas é um direito seu. Mas o Senhor conhece o meu coração, e eu posso mentir para você, mas eu nunca vou mentir para Ele. O desejo do meu coração é despertar em você e te levar a um nível de fé tão grande que você vai viver coisas que você nunca viveu na sua vida. A fé é a certeza daquilo que a gente não vê e a convicção de fatos que se espera. Fazer coisas quando você tem, qualquer um faz, a gente não precisa de Deus. Fazer coisas acreditando que o Senhor vai fazer, isso é algo que só os grandes homens e mulheres de Deus vão experimentar. Eu tenho convicção no meu coração de que o que nós estamos vivendo hoje não é uma gota, toma posse dessa palavra, não é uma gota do que o Senhor vai fazer na nossa vida. Eu recebi uma palavra, eu recebi algumas palavras,
Mas eu recebi uma palavra há muitos anos atrás, e essa palavra até hoje ecoa dentro do meu ser. E por isso eu não permito que ninguém venha falar ao meu coração diferente daquilo que Deus já me ministrou sobre mim. Eu tenho convicção de que o Senhor vai fazer coisas tão incríveis, e esse ministério vai abençoar tantas vidas, tantas pessoas. Eu não sei se você crê nisso, mas o propósito do meu coração não é ser uma igreja rica de dinheiro, é ser uma igreja rica da presença do Senhor. Uma igreja que vai tocar naqueles que precisam ser tocados, vai abençoar aqueles que precisam de uma bênção. Eu gostava muito de um homem chamado Ayrton Senna. Para mim foi o maior ídolo que o Brasil já teve até hoje. Esse homem, ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci: não adianta você ser bom, se não tiver alguém para te dar a mão e te puxar, você não chega a lugar nenhum. E eu acredito que a igreja que o Senhor tem levantado é a igreja para tocar nas pessoas, dar as mãos e trazer elas para o lugar onde elas têm que estar. A gente sabe que muitos aproveitadores vão chegar perto de nós, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai trazer discernimento de espírito para mim e para você, para que nós possamos ver de fato quem são os aproveitadores. E aqueles homens, aquelas mulheres que são de Deus, Deus vai colocar no teu coração e vai colocar no meu coração aquilo que de fato Ele vai fazer. Eu quero agradecer em nome de Jesus a esse irmão que eu tanto amo. Eu tenho convicção de que por isso que ele é rico, e ele vai ser mais rico ainda. Eu profetizo muito mais abundância na vida dele, em nome de Jesus. Amém? Então, 2 Samuel 16, esse é um momento mais tenebroso na vida do rei Davi. Davi tinha muitos filhos, você conhece a história. Um irmão tem relações com a irmã, né? Aí o irmão dela, por parte de pai, Absalão, mata Amnon. Absalão foge. Absalão, depois de 3 anos, volta para Jerusalém. Fica 2 anos em Jerusalém, mas o rei não quer encontrar com ele. Ele fica aproximadamente 5 anos sem ver o rosto do pai. Absalão agora toma o trono de Davi. Ele se intitula rei. E é interessante que, depois na tua casa você lê com calma, Absalão, ele fazia uma coisa que nos dias de hoje a gente vê muito, né? E isso é uma coisa que eu quero chamar muita atenção da igreja. A igreja está crescendo, e antigamente eu conseguia ter contato com todas as pessoas, mas conforme a igreja vai crescendo, por mais que eu tente, e quem me conhece sabe que eu tento. Eu ontem, por exemplo, fui visitar uma irmã no hospital. Eu sempre tento fazer algumas coisas, mas eu não consigo fazer tudo. Eu tenho um time que me ajuda, mas às vezes o meu time também não consegue ajudar todos que precisam de ajuda. E o espírito de Absalão é um espírito que tem imperado sobre as igrejas nos dias de hoje. O espírito de Absalão é aquele espírito que Absalão ia para a porta da cidade, porque toda a cidade antigamente ela era cercada por muralhas, então ela tinha uma entrada e uma saída, a mesma saída, amém? Você entrava por uma entrada, você tinha que sair pela mesma saída. Então o que Absalão fazia? Ele ia para a porta da cidade, ele esperava as pessoas virem se consultar, como a Bíblia diz, com o rei. Ele chegava mais cedo e o rei, na verdade, sentava no seu trono ali, né? Estendia o cetro, as pessoas tocavam no cetro e ele dava consulta. A Bíblia diz consulta, ele ajudava as pessoas com conselhos. Absalão fazia diferente. Absalão ia para a porta da cidade, as pessoas vinham, ele abraçava, ele beijava e ele dizia: se eu fosse rei, eu julgava a tua causa, pena que o rei não tem tempo. Eu peço muito que você nessa noite fique muito ligado com o espírito de Absalão também, porque muitas vezes uma pessoa, quando quer destruir a outra, ela não diz quem ela é, mas ela insiste em querer acusar o outro daquilo que ele não faz, quando na verdade ela própria está fazendo com um intuito muito pior por trás. Então Absalão, ele ia para a porta da cidade, ele fazia isso. Aí chega uma hora que ele junta um grupo grande, ele toma o trono de Davi. Davi, por ser pai, não ia guerrear contra o filho. A Bíblia diz que ele atravessa o vale de Cedron, ele sai do palácio, ele abandona o trono, ele abandona tudo. Ele atravessa o vale de Cedron, ele sai com cinza na cabeça, ele sai humilhado, ele sai chorando. A Bíblia diz que ele atravessa chorando, ele abandona tudo. Algumas pessoas vêm atrás do Davi, inclusive trazem a arca da aliança. Davi manda a arca voltar para o palácio, porque o lugar da arca era no palácio e não no meio da rua. Aqueles homens voltam para o palácio, mas eu não quero me ater na vida de Absalão, eu quero falar de Ziba. E para a gente entender quem era Ziba, abre a sua Bíblia, por favor, coloca aqui para mim, 2 Samuel capítulo 9, versículo do 9 até o 13. Quem era Ziba, pastor? Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse:
eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto de seu patrão, tudo que pertencia a Saul e a sua família. Você e seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul, e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu: farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. 12. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. E o 13 para fechar: assim Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia junto com o rei. Então Davi, quando ele assume o trono, ele junta todo o reino. Ele pergunta assim: será que ainda tem alguém da família de Saul que eu possa honrar? Porque a Bíblia diz que Jonatas, filho de Saul, era o melhor amigo de Davi. Eles tinham uma aliança de alma, é o que diz a Bíblia. Então Davi, quando assume o trono, ele pergunta se ainda tem algum descendente de Saul. E aí Ziba fala assim: cara, tem um menino que quando ele fugiu, ele caiu, ficou aleijado de ambos os pés, ele está morando lá em Lodebar. Lodebar é lugar sem pasto. Davi fala assim: então manda chamar ele. Quando Mefibosete vem, ele se lança aos pés de Davi, ele se curva, ele fala assim: Senhor, o que tu quer com um cão morto? Aí Davi fala para ele: cara, na verdade você não é um cão morto, você é filho de um grande amigo meu, então por isso eu quero honrar você. A partir de hoje você vai comer a minha mesa. E tudo que era do seu avô, todas as terras que eram do seu avô, eu vou restituir a você. Então Davi já havia restituído a Mefibosete as terras que eram do seu avô. Amém? Só que agora, quando Davi atravessa o vale de Cedron, fugindo de Absalão, Mefibosete fica no palácio. E Ziba, no capítulo 16 que nós lemos, Ziba, quando Davi pergunta: cadê Mefibosete? Ele fala assim: meu senhor, ele resolveu ficar lá no palácio. Coloca para mim 2 Samuel 16, versículo 4. 3, bota no 3. Onde está Mefibosete, o neto do seu patrão Saul? Perguntou o rei. Ziba respondeu: ele ficou em Jerusalém, porque está convencido de que agora os israelitas vão devolver a ele o reino do seu avô. Davi já tinha devolvido, só que Ziba fala isso. Agora coloca para mim 2 Samuel 19, 24. Quem falou 23? Esquece. Mefibosete, o neto de Saul, também desceu para ir ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as suas roupas, desde o dia em que o rei tinha saído de Jerusalém, até o dia em que voltou vitorioso. Então o que aconteceu? Deixa aí. O que acontece? Davi, quando vence a batalha contra o seu filho Saul, contra o seu filho Absalão, agora Mefibosete vai ao encontro do rei. E a Bíblia diz que ele não tinha feito a barba, não tinha parado, não tinha tomado banho, porque ele, em outras palavras, estava fazendo jejum. Ele tinha feito um propósito, que ele só ia fazer tudo isso depois que o rei voltasse para o palácio, porque Mefibosete, ele era fiel ao rei. Amém? E olha o que diz o versículo 25, vamos até o 30. Quando Mefibosete chegou de Jerusalém para se encontrar com o rei, este lhe perguntou: Mefibosete, por que você não foi comigo? Ele respondeu: ó rei, o Senhor sabe que sou aleijado. Eu mandei o meu escravo, quem era? Ziba, arriar o meu jumento para que eu pudesse montar e ir com o Senhor. Mas o meu escravo e ele lhe contou mentiras a meu respeito. Mas o Senhor é como um anjo de Deus e sabe a verdade. Portanto, faça o que achar melhor. Toda a família de meu pai merecia ser morta pelo Senhor, mas o Senhor me deu o direito de comer junto com o Senhor. Eu não tenho direito de lhe pedir mais nenhum favor. O rei respondeu: não diga mais nada. Eu resolvi que a propriedade de Saul será dividida entre você e Ziba. Que Ziba fique com tudo, respondeu Mefibosete. Para mim é suficiente que o Senhor tenha voltado em paz para casa. Eu não sei se isso fala muito ao teu coração, mas o meu fala demais. Deus tem levantado muitos homens e mulheres fiéis ao propósito e não aquilo que nós podemos oferecer. Eu tenho orado, as minhas orações têm sido: Deus,
faça com que aqueles que são fiéis ao teu propósito permaneçam comigo. Aqueles que andam do meu lado, interessados naquilo que eu posso oferecer, arranca da minha vida. Porque nós precisamos, como crentes, entender que muitas pessoas, quando o jogo está bom para a gente, as pessoas chegam até nós porque elas sabem aonde Deus vai nos levar, e por isso elas estão dispostas a andar conosco. Mas muitos, ou melhor, poucos são aqueles que atravessam o vale conosco, e muitos deles às vezes não atravessam o vale por não terem condições de atravessar, mas no momento oportuno, como Mefibosete vai se encontrar com o rei e entrega para ele dizendo: meu rei, pode dar tudo para ele, porque para ele importante são as terras, para mim importante é a tua presença. Você está aí comigo nessa noite? Tome cuidado com os aproveitadores, eles sempre vão existir. Eu tenho um lema que eu carrego comigo com os pastores, eles estão aqui que não me deixam mentir. Eu sempre digo para eles: vocês têm a obrigação de me corrigir, mas vocês não têm o direito de falar por trás de mim. Vocês têm o direito, eu dou condições de vocês me corrigirem, mesmo sendo pastor de vocês. Quando vocês me virem desviando para a direita ou para a esquerda, me puxa pela camisa e me traz de volta. Mas não dou o direito de ficar entre vocês fazendo cochicho da minha pessoa. E que isso sirva para a igreja. Nós precisamos ter maturidade, porque o que Deus quer fazer conosco é algo tão grande, e nós precisamos aprender a ser maduros em Deus. Os verdadeiros homens e mulheres de Deus, que Deus colocar do teu lado, eles vão estar contigo no momento em que você estiver no trono, mas também no momento em que você atravessar o vale. Essas pessoas estarão contigo, porque essas pessoas não andam contigo por aquilo que você oferece, mas por aquilo que você é. Amém? Eu creio firmemente que Deus está levantando um time, e eu louvo ao Senhor. Ele sabe que as minhas orações têm sido. Deus tem me dado um time, não só de pastores, mas de diáconos, de obreiros, de voluntários, pessoas incríveis nesta casa. Hoje de manhã eu estava lá no Start, eu dei a primeira aula. Eu conheci uma família que fiquei apaixonado por eles, e eles começaram a abrir o coração, dizendo que eles estavam em um sistema que era um sistema de imposição, de jugo, vamos dizer assim, eu posso dizer um jugo. E eles começaram a chorar falando, e eles disseram que eles estão sendo curados nesta casa de oração. E eu louvo a Deus, porque isso não tem a ver comigo, isso não tem a ver com os pastores, isso tem a ver com o Senhor. Deus tem colocado sobre o nosso coração algo muito simples, que é chamado simplicidade. Nós temos ensinado para essa igreja que as pessoas não estão aqui para me servir, mas eu e os pastores dessa casa somos os primeiros a servir a igreja. O dia que nós entendermos a cultura do céu, nós vamos andar em lugares muito altos, que muitos não entenderão esses lugares, porque não experimentaram, porque afinal de contas, muitos andam com Deus por aquilo que Ele pode dar, e não por aquilo que Ele é. A grande diferença é que eu amo a oração de Jó, porque Jó diz assim: eu antes ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Jó entendeu que o Deus a qual ele servia estava com ele quando ele tinha muitas propriedades e quando ele era riquíssimo. Mas no momento em que ele estava no pior estágio da sua vida, que muitos correram dele, Jó tinha convicção de que o mesmo Deus estava com ele naquele momento. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei quantas decepções você teve na vida, eu não sei quantas traições você já viveu, mas eu vim aqui essa noite como um profeta de Deus trazer uma palavra para o teu coração e te dizer: pode o mundo inteiro te trair, mas o Senhor sempre estará contigo. E quando Deus é contigo, aquilo que Ele está fazendo é muito maior do que aquilo que tramam contra você. Eu posso ouvir um amém? O que Deus está para fazer na tua vida e na minha, acredite, fique agarrado. Se você tem uma promessa, não abra mão dela. Se você tem uma promessa, se agarre a essa promessa e não abra mão. Muitas pessoas vão chegar aos teus ouvidos e vão dizer que aquilo que você pensa é completamente contrário daquilo que Deus tem. Não permita ser envolvido pelas palavras alheias. Fique firme naquilo que Deus fala ao teu coração. Se Deus te deu uma palavra, vai atrás dessa palavra. Deus me deu uma palavra, que aquilo que está para acontecer já é uma realidade. Por isso eu estou firme nessa palavra, e por isso muitos milagres vão chegando a todo momento na nossa vida, porque não tem a ver com aquilo que nós somos, mas tem a ver com aquilo que Ele é sobre nós. Você está comigo aí? Os aproveitadores, eles sempre vão andar do nosso lado. Davi tinha no seu trono lá, no seu palácio, homens que andavam com ele por aquilo que ele oferecia. Mas é interessante que esse texto diz que quando Davi, no capítulo 16, se encontra com Ziba, ele pergunta: cadê Mefibosete?
Não, ele ficou lá, porque ele acredita que agora os israelitas vão devolver tudo para ele. Aí Davi toma uma decisão precipitada. E aqui eu quero chamar a tua atenção. Todas as vezes que nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos de tensão, é nesse momento que nós precisamos parar e pensar muitas vezes antes de tomarmos uma decisão. São nos piores momentos da nossa vida que nós tomamos as decisões mais erradas. Davi tomou uma decisão sem consultar a Deus. Quando ele vê que, entre aspas, Ziba diz que Mefibosete havia o traído, Davi naquele momento fica com raiva e fala assim: fica com todas as propriedades de Mefibosete para você. Depois que Davi vence a batalha, ele vai voltando para o palácio. Mefibosete encontra com ele e diz para ele: não, meu rei, eu fui traído, eu preparei o jumento, eu ia encontrar contigo. Tu sabe que eu sou aleijado, mas com todas as minhas debilidades, eu fui encontrar contigo, meu rei, porque você é o meu rei, você me permitiu comer a tua mesa. Eu nunca vou esquecer aquilo que você fez por mim, meu rei. Só que eu fui traído pelo meu servo. O meu servo, em outras palavras, Mefibosete estava dizendo: o meu servo, ele montou antes de mim no jumento e foi ao teu encontro. Davi naquele momento, ele, para não criar um conflito, porque afinal de contas ele estava voltando para o reino. Quando você vai estudar com calma todo esse contexto, os grandes estudiosos dizem que Davi naquele momento não queria criar nenhum tipo de conflito, tanto com Mefibosete, quanto Ziba e quanto Simei. Então o que Davi faz? Davi fala assim: eu já sei o que eu vou fazer, eu vou dividir o reino, eu vou dividir as terras, metade vai ficar para Ziba, metade vai ficar para você. E talvez você leia esse texto e você diga: mas pastor, não é injustiça? Não, não é injustiça, porque a metade com Deus é tudo. A metade com Deus é tudo. Tem pessoas que muitas vezes vão chegar até você e talvez carreguem alguma coisa, roubem alguma coisa de você, mas tenha certeza que aquilo que levaram de você não vai permitir com que você venha chegar a um momento de escassez na tua vida. O Senhor vai se levantar e, se necessário for, Ele vai te dar 10 vezes mais do que você tinha. A Bíblia não diz, mas eu tenho convicção de que Mefibosete voltou para lá e as terras que ele tinha prosperaram tanto quanto antes. Porque o que Deus faz na nossa vida, quando nós estamos agarrados à promessa de Deus, Deus não falha com a sua promessa. Você está comigo aí? Eu quero que você fique ligado comigo nessa mensagem, porque o Senhor falou muito forte ao meu coração. Os aproveitadores sempre vão existir, mas os fiéis também Deus vai levantar. Uma vez eu conversando com o meu pastor, ele falou assim: Léo, deixa eu te dar um conselho. Eu falei: pode falar, meu pastor. Ele falou assim: ande com os fiéis, não com os talentosos. Ande com os fiéis, não com os talentosos, porque os fiéis podem se tornar talentosos, mas nem todo talentoso é fiel. Você está comigo aí? Essa palavra entrou igual uma flecha no meu coração. Então hoje, para sentar na minha mesa, eu olho o coração, eu não olho o talento. Pode chegar aqui cheio de talento, é PhD em teologia, conhece tudo, já foi para Israel 50 vezes, pode ser o maior do mundo, mas se não tiver um coração ensinável, não senta na mesa que eu sento. Amém? Se você quer fazer parte dessa casa, eu peço em nome de Jesus que você aprenda a cuidar do teu coração. A Bíblia diz que do nosso coração é a fonte da vida. Se você tiver um coração de verdade, você vai ser o meu amigo para o resto da vida. Mas se você tem um coração simplesmente voltado para as necessidades que tanto te atormentam, é triste dizer isso, mas o teu tempo aqui é um tempo determinado por Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Eu sou grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E se tem uma palavra que eu carrego no meu coração e que eu nunca esqueço, é a gratidão. Todas as pessoas na minha vida que me fizeram bem, todas, sem exceção, todas, eu sei honrá-las. Eu não permito que o meu coração venha ser transformado. Eu não permito, isso é uma luta, porque o tempo todo o diabo fica na nossa mente. E nós precisamos lutar contra os nossos pensamentos e trazer à existência aquilo que o Senhor tem para nós. Gratidão é uma palavra muito pequena, mas é uma palavra que transforma a vida de um homem. Precisamos ser gratos. Precisamos aprender, muito antes de sermos gratos a pessoas, a sermos gratos a Deus, porque é o Senhor quem abre porta. A Bíblia diz que a porta que Ele abre ninguém fecha, mas a porta que Ele fecha também ninguém abre. E se o Senhor abriu uma porta na tua vida, se o Senhor te colocou em algum lugar em que a tua vida está sendo transformada, agarre-se a essa palavra. Viva com intensidade, seja verdadeiro. O que hoje está faltando na igreja do Brasil é verdade. O que está faltando na igreja do Brasil são homens que estejam dispostos a arrancar as suas roupas e mostrar a sua nudez para o Senhor.
Homens que estejam dispostos a, se possível for, rasgar os seus diplomas. Quando nós chegarmos na eternidade, nós não vamos ver um homem sentado à direita do Pai com um diploma na mão. Nós vamos ver um homem sentado à direita do Pai com marcas de furo nas suas mãos e nos seus pés. Porque o diploma, por melhor que seja, não diz para ninguém quem você é. Mas o teu caráter em Cristo vai determinar quem de fato você se tornará. Eu não sei você, eu sinto o Senhor nessa noite. Está faltando caráter. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa no WhatsApp e a gente comentando de um assunto. Eu falei assim: e o que o filho falou? Ela falou assim: não, pastor, olha a mensagem do filho. Eu fiquei chocado. Eu falei: cara, eu não acredito. Um filho fala isso de um pai? Aí eu falei para ela, eu falei assim: por isso que a igreja perdeu credibilidade. Porque tu vê um filho não cuidando de um pai. Como que esse homem vai falar de Jesus para alguém, cara? Um homem que se diz crente, que não cuida do seu pai, como que esse homem vai falar de Jesus para alguém? Qual é a credibilidade que esse cara tem com alguém? Se você não sabe cuidar da tua casa, deixa eu te dizer uma coisa: você nunca vai saber cuidar da casa de Deus. Se você não cuida dos seus, se você não... Eu vejo muita gente falando: não, pastor, eu sou missionário. É missionário? Por quê? Não, Deus me deu uma palavra que eu vou ser missionário. Para onde você quer ir? Eu quero ir para a África. Mas não fala com a mãe dentro de casa. Cara, se alguém te deu uma palavra, eu posso dizer que foi o diabo que te deu essa palavra. Porque se tu não fala com a tua mãe dentro da tua casa, como é que tu quer ir para a África pregar para alguém? Isso é uma mentira. Ah, pastor, porque tu não conhece a minha mãe. Eu não preciso conhecer a tua mãe, eu tenho que conhecer você, pô. Porque se eu conheço você, a tua mãe pode ser a pior pessoa do mundo, mas se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, a tua mãe tem que se render à glória que habita em você. Se você é uma pessoa de verdade, a tua mãe, por mais que ela não queira, ela vai se render àquilo que você carrega. Nós carregamos a glória de Deus. A palavra de Deus, Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, nós somos vasos de barro que carregamos uma grande essência. O que Paulo está dizendo? Nós podemos até quebrar, mas aquilo que está dentro de nós permanecerá para sempre. Um vaso de barro, quando ele cai no chão, ele quebra, mas aquilo que está dentro do vaso jamais se perde. Você está comigo aí? Se fosse você, eu estava dando rodopio aí. O Senhor tem promessas sobre a nossa vida. Deus nos chamou para transformar o nosso caráter. Ziba era um homem que, quando Davi pergunta: vem cá, tem alguém ainda descendente de Saul? Ele fala assim: opa, meu rei, eu sei quem é. Na verdade, ele não estava preocupado com Mefibosete, ele estava preocupado com ele, porque ele conhecia o coração do rei, e ele sabia que, como ele que estava dizendo que era Mefibosete, o rei ia dizer: então você cuida das coisas. Muitas pessoas, isso serve para você, muitas pessoas, para vocês dois, muitas pessoas vão se levantar para tentar ajudar vocês. Ore ao Senhor para que venham os fiéis. Porque muitos vão querer cargo, não vão querer na verdade serem reconhecidos por Deus. Você está comigo aí? Eu tenho uma funcionária que trabalha comigo há 18 anos, a outra trabalha há 16. Eu sempre falo dela aqui, porque para mim ela é um presente de Deus na minha vida. Os piores momentos da minha vida, ela está com o joelho dobrado lá no meu escritório, orando, jejuando, pedindo a Deus para trazer resposta. Mas eu posso dizer para vocês, e minha esposa que não me deixa mentir, nos melhores momentos da minha vida, eu honro ela muito mais do que muitas vezes honrei muitos familiares meus. Sabe por quê, povo de Deus? Nós precisamos aprender a andar com os fiéis, com aqueles que estão conosco, porque quando está tudo bem, nós temos 200 amigos, mas quando está tudo mal, quando a gente está no vale da sombra da morte, aqueles que estão conosco, verdadeiramente são aqueles que são levantados por Deus para estar na nossa vida. Você está comigo aí de verdade? Glorifica o Senhor. Muitas pessoas confundem aquilo que eles têm direito com o fato com a verdade, com o fato daquilo que realmente é deles. Quando a gente estava no auditório, teve dias, já falei isso algumas vezes aqui, de eu montar todo o som, pastor, eu preparar tudo, organizar tudo, caixa de som nas costas, organizar tudo, caixa de som atravessando a rua todo suado, montar tudinho, esperar o povo, chegar lá não ter ninguém, estava minha sogra
E para minha sogra não ficar, para eu não ficar triste, minha sogra, na época eu tinha mais funcionários, ela corria na minha empresa, que era do outro lado da rua, ela chamava às vezes 2 funcionários para vir assistir o culto, eles trabalhando, vocês têm que ir lá. Eles vinham, sentavam lá só para me ouvir, só para eu não ficar sozinho. Eu pregava com a mesma intensidade que eu prego. Eu pregava como se eu estivesse pregando para um estádio de 1000 pessoas. Porque eu não pregava para a multidão, eu pregava para o meu Senhor. Muitas vezes montei som e desmontei som e vinha para casa, as lágrimas iam escorrendo. As lágrimas iam caindo, eu com a caixa de som nas costas. E eu falava: Deus, será que esse é realmente o meu chamado? Será que foi para isso que me chamou? E vinha uma voz lá dentro: eu sou contigo. E eu continuava. A igreja começou a chegar gente. Aí daqui a pouco me tiravam. Eu era o líder. Aí quando a igreja ficava gente, me tiravam e me botavam de escanteio. Aí botavam um outro líder. Aí a igreja daqui a pouco minguava. Por que minguava, pastor? Porque você era bom? Não, porque o propósito de Deus naquele lugar era comigo, não era com outro. Se fosse em outro lugar, ia prosperar muito mais. Mas naquele lugar Deus tinha chamado a gente para estar lá. Não queira pegar o lugar de quem Deus chamou para estar. Aí a igreja esvaziava. Aí as pessoas iam embora. Aí faziam reunião e falavam assim: nós vamos fechar a igreja. Tem gente aqui, o Nilton, que me deixa mentir, está lá atrás. Fazia reunião no gabinete: nós vamos fechar a igreja. Todo mundo sentado, ninguém falava nada. Eu levantava a mão. Pois não, Léo, pode falar. Deixa eu te pedir uma coisa, em nome de Jesus, não feche a igreja. Eu vou trabalhar muito mais e Deus vai fazer. Não feche a igreja. Tá bom, Léo, vou te dar mais uma oportunidade. Tá aqui, deixa eu mentir. Eu dava a minha vida. Eu saía pela Barra da Tijuca evangelizando todo mundo, chamando para a igreja. Aonde eu parava, eu falava de Jesus. Daqui a pouco a igreja crescia de novo. Fiz reunião na minha casa. Por isso eu te amo, Nilton. Eu tenho uma aliança contigo até o final. Até o final. Fazia reunião na minha casa. Chegava na minha casa, eu juntava um grupo, 30 pessoas. Isso 2 vezes aconteceram. Gente, fazia reunião, acabava assim: gente, eu quero saber quem está comigo. Levanta a mão, por favor. Wagner. Todos levantavam a mão. Todos levantavam a mão. Daqueles 30 que tinham lá, eu consigo contar no dedo, não chega a 5 que estão aqui hoje. Talvez só o Nilton e a Débora. Porque os fiéis, eles andam contigo no vale da sombra da morte. Os fiéis estão contigo não só quando você está lá em cima, mas principalmente quando você está lá embaixo. Os fiéis têm um propósito no coração. Eles não andam por o que você pode oferecer, mas eles andam contigo por aquilo que você é. Por isso eu quero te dar um conselho nessa noite. Se você tem uma pessoa fiel na tua vida, trate ela com todo o teu coração. Agarre ela com unhas e dentes, porque ela é uma joia. Ela é uma joia. Passado um tempo, meu cunhado se converte. Aí as coisas começaram a mudar, porque eu comecei a ter um amigo do meu lado de verdade. Aí o que eu fazia, ele fazia. Chegava cedo na igreja, tirava a camisa, vinha com outra camisa, levava a caixa de som, suado pra caramba. Ele e o Tocha, o Wellington também, o Tocha. Chegava suado no culto, chegava no banheiro, trocava de roupa e ia pro culto. Por isso que as pessoas que são fiéis, eu trato elas com muito amor. E se eu puder, eu dou, diante de Deus, eu dou a minha vida pelos fiéis. Ziba foi um homem. Ziba é literalmente o extrato do que é um homem interesseiro. Ziba é um homem que, na verdade, ele se coloca à disposição do rei Davi, não por aquilo que Davi era,
mas por aquilo que Davi podia oferecer. Você leu comigo, ele tinha 15 filhos e 20 empregados. Talvez Ziba estivesse pensando, como é que eu vou sustentar essa turma toda, só puxando o saco do rei? E deixa eu dizer uma coisa assim, que Deus tem misericórdia, em nome de Jesus, que na Belém não tem isso. Mas se tivesse alguém puxa saco, por favor, fuja de mim, que eu tenho horror a puxa saco. Os puxa saco comigo não tem vez. Eu não consigo conviver com puxa saco. Pessoas que me elogiam muito, eu nem gosto de ficar perto. Eu creio firmemente que Deus está preparando uma igreja. Talvez a palavra que eu estou trazendo nesse domingo seja uma palavra muito dura, muito forte, mas é uma palavra necessária, porque eu tenho pedido a Deus que nós possamos ser profundos em Deus e não sermos grandes em tamanho. Eu tenho pedido ao Senhor para trazer homens com o coração voltados para o reino. Homens e mulheres que estejam dispostos a queimar comigo. Se tiver que ir lá para aquele terreno e a gente ao ar livre, botar lá no meio do sol de 40 graus, ficar cultuando a Deus e adorando ao Senhor naquele lugar, que estejam comigo naquele lugar. Eu estava conversando com a minha esposa. Eu estou em negociação para de repente passar essa igreja aqui para um outro ministério de um amigo. Eu falei para ela, olha, tem dois tipos de pessoa. Tem aqueles que são cães e aqueles que são gatos. Os gatos vão voltar para casa, porque eles não têm aliança conosco. Mas os cães vão com a gente, mesmo que a gente fique debaixo da ponte. Talvez seja uma palavra dura, mas é uma verdade da vida. E você acha que eu coloco esperança? Eu de verdade, eu tenho aprendido com Deus, eu não coloco esperança. A minha esperança é o Senhor. A única coisa que me move na terra é o Senhor. Eu seria o primeiro a ter condições e motivos suficientes para desistir, mas eu também seria o primeiro a ter motivos suficientes para continuar adorando ao Senhor, porque Deus tem levantado pessoas muito incríveis na nossa vida. Homens e mulheres que têm falado, cara, eu estou contigo, a gente está junto nesse projeto, porque eles percebem que o projeto não é de homem, mas o projeto é de Deus. Certa vez levaram Paulo para ser julgado. Aí os homens se reuniram e falaram, cara, vamos matar. De repente se levanta um homem chamado Gamaliel, um homem com muita sabedoria de Deus. Ele fala assim, gente, não precisa matar o cara. Se levantou um cara aí no passado chamado Teudas. Ele juntou um grupinho e levantou um movimento. Logo depois que ele morreu, esse movimento acabou. Se levantou também um tal de Judas, que tinha um grupinho também que seguia ele. Quando ele morreu, o grupinho acabou. Se essa obra aí é de homens, cara, fica tranquilo que ela vai acabar. Mas se é de Deus, não toca nele não, cara. Não toca nele não, porque se é de Deus vai prosperar. Por mais que a gente mate, quanto mais mata. Se a gente parar para refletir e ler a Bíblia, Alexandre, o momento que a igreja mais cresceu foi no momento de perseguição, no livro de Atos. Quando a igreja estava parada, quietinha. Por isso eu quero trazer isso à tua memória, igreja. Se tudo estiver bem na tua vida e na minha vida, a gente vai passar 30 anos, a gente vai estar no mesmo lugar sentado, escutando uma palavra no ar-condicionado com cadeira confortável. Deus muitas vezes precisa nos colocar no meio da fogueira, para que a gente possa crescer e prosperar. Alguns devem falar, pastor, é maluquice. Pastor, a gente está bem aqui, a gente está pagando um aluguel, por mais que seja caro, a gente está pagando tranquilo, a gente tem dinheiro na conta. Para que sair daqui, pastor? A gente tem que sair daqui, não é porque a gente quer ser grande no tamanho. A gente tem que sair daqui porque o que Deus tem para fazer nessa Barra da Tijuca e adjacências é algo que nós nem imaginamos. Glórias a Jesus. Eu creio firmemente que está chegando esse tempo. Em nome de Jesus, ainda vou viver muito. Mas no dia que eu partir, eu quero deixar um legado. Eu quero que as pessoas estejam no meu enterro e elas falem assim: ali está um grande homem de Deus. O desejo do meu coração não é deixar prédios, casas para os meus filhos. É implantar no coração deles e mostrar para eles que o mundo todo pode se virar contra eles, mas o Deus a qual o pai deles serve é fiel e vai ser com eles até o final da vida. Eu quero botar no coração dos meus filhos que muitas decepções eles terão na vida. Na volta do encontro, meu filho abraçou aqui o João, quem estava aqui viu, ele chorou muito. E o que ele pediu para o João,
dos adolescentes, o líder dos adolescentes foi o seguinte: cara, obrigado. Ele começou a chorar e falou: obrigado por você ser fiel ao meu pai, porque eu já vi meu pai sofrer muito. Ele viu o pai dele sofrer muito, e por ele ver o pai dele sofrer muito e amar o pai, ele também sofreu. Mas eu tenho convicção no meu coração que todo sofrimento que ele viu o pai dele passar, e ele viu o pai dele continuar de pé, ele tem certeza no coração dele que aquilo que move o pai dele não são pessoas, mas é algo muito maior chamado Jesus Cristo. Que essa noite eu e você possamos mergulhar em Deus. Os Zibas na nossa vida, é impossível deles não passarem. Eles vão passar pela nossa vida, mas o Senhor vai se encarregar de arrancar eles do nosso meio. Mas Deus vai levantar Mefibosete, que mesmo sendo aleijado e não tendo condições, vão falar: meu rei, eu fui traído, mas você pode dar tudo que... Você dividiu o reino com Ziba. Se você quiser, pode dar tudo para ele, meu rei, porque para mim o que importa é comer à mesa contigo. Que os Mefibosetes dessa noite se levantem. Que os Mefibosetes dessa noite se levantem e estejam dispostos a comer na mesa com o rei. Que os Mefibosetes sejam de fato levantados nesta noite para viver a promessa que o Senhor tem. Os Zibas vão passar, mas os Mefibosetes vão permanecer firmes, porque a promessa de Deus são para os filhos, não são para os escravos. Que Deus te abençoe nessa noite. Glória a Deus. Teu nome é cura. Glória a Deus. Que eu tenho pedido ao Senhor, eu tenho falado nessa casa: por favor, seja apaixonado por Jesus. Jesus tem que ser tudo da tua vida, tem que ser suficiente. Quando Jesus ele vai até o poço, ele se encontra em João capítulo 4 com a mulher samaritana. O texto diz no versículo 4: era necessário que ele passasse por Samaria. Era necessário. Ele vai ali só para se encontrar com uma mulher. Aquela mulher, ela vai ao poço meio-dia, no pior horário, porque ela já teve 5 maridos e ela estava no 6º, então ela tinha vergonha. Ela, quando vai no poço, ela se encontra com Jesus. Ela vai pegar água, ela vai com um balde, está escrito isso na Bíblia. Ela leva um balde e ela vai pegar água. Jesus começa um diálogo com ela, ela fala assim: tu não tem como pegar água porque o poço é fundo. Aí Jesus fala assim: não, mulher, tu não está entendendo. Aquele que está falando contigo tem água viva. Do seu interior flui rios de água viva. Essa água que tu pega, mulher, essa água daqui a pouco vai acabar, e você amanhã, meio-dia de novo, tu vai voltar para buscar água. Porque a água que você quer é uma água que é necessária para a tua sobrevivência. Mulher, eu estou te apresentando hoje o que é suficiente para você. Jesus é suficiente para mim e para você. Os empresários dessa casa, eu não sei como está a tua empresa, eu não sei como está o teu negócio, mas o dia que você trouxer Jesus para dentro do teu negócio, Jesus é suficiente, o negócio não quebra. Consagra as tuas finanças ao Senhor para tu ver se Jesus deixa tu quebrar. Chama Jesus para governar a tua casa, para ver se você se separa. Chama Jesus para cuidar dos teus filhos, para ver se você vai ter problema com as drogas com teus filhos. Jesus, ele não é necessário, ele é suficiente. Aquela mulher, depois no versículo 28 de João capítulo 4, ela pega o balde que ela leva para pegar água, ela larga o balde no poço e ela vai embora sem balde, voltar para a cidade para pregar o evangelho. Quando eu li aquilo com calma, eu falei: cara, que loucura. A mulher sai meio-dia no sol, ela vai pegar água, mas agora aquilo que ela vai buscar, que era necessário, ela larga o balde no poço e ela encontra o que é suficiente. E quando ela encontra o que é suficiente, ela volta para a cidade. Eu não sei se tu está me entendendo. Muitas vezes a gente sai em busca de algumas coisas que são necessárias, mas não é suficiente. Essa noite Jesus se manifesta aqui no nosso meio. Não sei se tu crê nisso. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Isso não é um jargão, eu sinto Ele do meu lado. Jesus é suficiente.
quando Ele é suficiente, aquilo que é necessário fica para trás. Por isso, quando Pedro vai pescar, não pesca nada, e o sonho do pescador é pegar peixe. Jesus aparece, entra no barco, fala para ele: joga o barco para mais longe. Agora lança a rede para a direita. Ele pega um monte de peixe, aí ele volta para a praia agora com um monte de peixe. Em outras palavras, ele estava rico. Ele que era um cara escasso, aquilo que era necessário, Jesus deu para ele. Aquilo que era necessário, agora ele tem. Cara, mas dentro do barco tinha aquilo que era suficiente, cara. Quando o barco chega na praia, a Bíblia diz que ele larga os peixes todo e ele segue Jesus. Porque a gente só vai correr atrás do que é necessário, enquanto a gente não encontra o que é suficiente. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja tudo na tua vida. O desejo do meu coração é que você seja louco, enlouquecido por Jesus. Que Jesus não seja um Jesus de domingo, que não seja um Jesus de quarta-feira, mas que seja o Jesus de todos os dias. A minha vontade é entrar dentro da tua cabeça, enfiar Jesus dentro de você. Porque quem é louco por Jesus faz loucura por Ele. E eu não quero terminar essa reunião sem fazer um apelo. Aqueles que essa noite querem de verdade um Jesus suficiente, não um Jesus necessário. Enquanto o louvor vai tocando baixinho, eu vou te convidar a sair do teu lugar e vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Eu não sei como você tem caminhado, eu não sei se você tem se esfriado no meio do caminho, eu não sei se você tem caminhado, mas você não tem mais sentido aquela alegria. Eu quero te convidar nessa noite. Vem buscar um Jesus suficiente. Vem buscar um Jesus que pode dar tudo que você quer. Eu quero declarar que esse culto não vai terminar agora. Esse culto, ele ainda vai durar na sua casa. Esse culto, ele vai perdurar durante toda essa semana. Aquilo que foi liberado aqui desse altar, Deus está construindo em você uma fonte que vai jorrar para a eternidade. Eu tenho certeza absoluta que esse culto, ele não foi um culto qualquer. Esse culto, Deus está fazendo algo grande dentro de você. Deus está nos desconstruindo para construir algo maior. E você está saindo daqui hoje com uma bênção muito grande. Você está saindo daqui hoje com uma semente muito grande. Lance essa semente por onde você passar. Lance essa semente por onde você for. Lance essa semente onde você pisar. Seja um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Amém? Existe uma responsabilidade. Nós somos aqueles que carregam a arca nos dias atuais. Nosso pastor foi tomado pelo Espírito de Deus aqui nesse lugar hoje. Eu estou saindo daqui hoje com uma palavra no meu coração, com um encargo no meu coração. E que você saia daqui debaixo dessa presença. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê a paz hoje, amanhã e sempre. Deus abençoe. Vão na paz de Deus. Aleluia. Glória a Deus.